sua cabeça por mais alguns instantes. Ore ao Senhor para que a palavra dele nessa noite venha ser derramada no seu coração, para que você saia daqui transformado pelo mover, pela graça, pela unção do Senhor, pela vida de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós, Pai, te bendizemos e glorificamos o teu nome, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, seja entronizada em nosso meio, Senhor, e para que vivamos, Pai, de acordo com o que ela diz. Senhor, nós queremos todos os dias, Senhor, desfrutar do melhor do Senhor. Pai, nós queremos todos os dias desfrutar da tua maravilhosa graça, Senhor, desfrutar e saber que nós somos, Senhor, extremamente abençoados. Senhor, nós somos extremamente favorecidos pelo Senhor. Pai, por isso nessa noite, fala, Pai, ao nosso coração, Senhor, para que saiamos desse lugar, Pai, diferente do que entramos, para que saiamos desse lugar transformados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quantos estão firmes aí no jejum? Irmãos, é muito importante que se você talvez não esteja firme no jejum nesses dias, eu queria desafiar você. Nós estamos aí, terminamos o 15º dia do jejum, né? Hoje é o 14º, amanhã já entramos no 15º, a última semana do jejum. Talvez você não fez o jejum nas 2 primeiras semanas, mas você tem uma semana ainda que você pode desfrutar daquilo que nós estamos vivendo. Todos os dias nós estamos aqui no prédio da igreja a partir das 5 horas da manhã, para orar, para compartilhar, para estarmos juntos, lermos. E aí depois que nós terminamos a leitura, nós sempre compartilhamos aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E nesses dias nós temos visto e temos desfrutado de algo da palavra de Deus, com relação ao favor de Deus sobre nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, olha para ela, diga assim, ó: você é favorecido. Ou melhor, volta aqui, diga assim: você é abençoado pelo Senhor e extremamente favorecido por Ele. Então é importante que você saiba disso, que você, além de ser abençoado pelo Senhor, você é alguém favorecido por Ele. Agora, ser abençoado e ser favorecido é uma coisa totalmente diferente. Sabe, ser abençoado diz respeito aonde nós colocamos a nossa mão. Nós vemos a bênção de Deus sendo estabelecida sobre nós. Mas quando nós falamos de favor, nós sabemos que mesmo que nós não merecemos, mesmo que nós não construímos nada, não edificamos nada, não fizemos nada, o favor de Deus, a palavra de Deus diz que o seu favor nos encontrou. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos 2 personagens. Hoje eu quero falar com vocês sobre 2 personagens. Um é Saul e o outro é Davi. Nós vemos que, quando nós olhamos para a vida de Saul, nós vemos que Saul era alguém que era abençoado. Está muito barulho, eu gostaria que você me ajudasse com isso. Então, quando nós olhamos para a vida de Saul, nós vemos que era alguém abençoado. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê a estatura de Saul, você vê a família de Saul, você vê as guerras que Saul ganhou, você vê que era um homem abençoado. Então, fazia até aquilo que era correto. Claro que no final da vida acabou metendo os pés pelas mãos, mas nós vemos que era alguém abençoado. Mas quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que Davi era extremamente favorecido. Além de ser abençoado, era alguém favorecido. Então nós podemos ver aqui 2 tipos de liderança. Nós podemos ver 2 tipos de pessoas que andam conforme ao chamado de Deus. Então nós precisamos entender que aqueles que ainda andam debaixo do ministério ou debaixo do estilo de Saul, também vê que depende daquilo que ele está vendo, aquilo que é palpável. A liderança de Saul aponta para uma liderança natural, uma liderança carnal. Então eu preciso de algo para ter algo, eu preciso ver, então eu preciso tomar as posições corretas, eu preciso fazer as coisas para que eu possa desfrutar daquilo que Deus ele tem para fazer para mim. Isso é uma liderança natural. Então, uma liderança onde ele precisa ouvir o tempo todo que ele é bom. Então, uma liderança onde ele precisa, essa é a liderança de Saul, onde ele tem que ouvir todo o tempo que ele é alguém que mata muitas pessoas. Claro que eu estou contando isso da época lá. Que ele era um líder exitoso,
que ele era um líder excelente, que ele era um homem que ia além das expectativas humanas, que ele era alguém que realmente se comportava como realmente um rei que era diferenciado de todos. Então essa é a liderança de Saul. Então a liderança de Saul, ela é levada pelo quê? Pela sua carne. Então ele vive dessa forma. Então o oposto do ministério de Saul é o quê? É o ministério de Davi. Aqueles que seguem o ministério de Davi, ou aqueles que seguem o estilo de Davi, sempre têm fé para quê? Para crer que Deus é por eles, e que tudo depende de Cristo Jesus, não depende dele, que se Cristo não for à frente, nada ele pode fazer. Sabe, muitas vezes eu e você, nós andamos pela nossa ainda carnalidade, ou ainda pela nossa forma de enxergar as coisas, ou ainda pela nossa natureza ainda muito humana. Nós temos a tendência de andar: se eu for bonzinho, eu vou ter muitas coisas. Se eu fizer tudo corretinho, tudo bonitinho, eu vou conquistar aquilo que Deus ele tem para mim. Quantas vezes nós não ouvimos que as pessoas elas não são abençoadas? Eu já ouvi isso muito na minha vida, que eu não sou abençoado porque ainda existem coisas que precisam melhorar na minha vida. Irmão, se esse fosse o ponto para eu ser abençoado, eu não tinha nada de Deus, porque existe tudo que precisa melhorar na minha vida, tudo precisa melhorar. Mas quando nós vemos o ministério de Davi, nós vemos o quê? Que ele olha e ele fala o quê? Não depende de mim, depende de Deus. Eu não posso fazer nada, depende dele. Eu sozinho não posso conquistar nada. Haja vista quando você olha até a estatura física de um e de outro. Você vê Saul, ele foi treinado para ser um rei, ele foi treinado para ser um soldado. Então era alguém alto, alguém forte, alguém que colocava medo de olhar. Mas Davi não. Então Davi tinha todas as características de alguém que precisava depender de Deus. Então era alguém franzino, de baixa estatura, não era um soldado quando foi chamado pelo Senhor, quando derrotou Golias, não era alguém que estava em evidência, não, era um menino, um cuidador de ovelhas. Mas aqui existe algo que fazia a grande diferença entre um e outro: aquilo que havia sido derramado sobre sua vida. Então aquilo que havia sido derramado sobre ele. Então o óleo que havia sido derramado, e qual era a forma que o óleo havia sido derramado. Então, só para contar a história para você, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a forma que Saul, ele foi levantado rei. A palavra de Deus, ela conta lá em 1 Samuel, a história do povo de Israel, a história de um povo que estava clamando por um rei. Então quando nós olhamos a história, nós vemos que aquele povo estava clamando por um rei, porque naquela época todo mundo tinha um rei, mas eles não tinham. Eles eram governados pelos juízes e também eram liderados por quem? Pelos profetas. Mas um certo dia, aquele povo de Deus, eles começaram a ver todas as pessoas que estavam sendo governadas por rei, e elas começaram a pedir um rei para Israel. Mas eu quero falar para você, esse não era o plano de Deus, levantar um rei naquela época. O plano do Senhor não era levantar um rei. O plano do Senhor é que eles dependessem do próprio Senhor. Sabe, muitas vezes nós queremos algo de Deus, mas nós não ouvimos aquilo que Deus ele quer para nós. Muitas vezes nós clamamos algo para Deus e nós até recebemos, e aí sempre usamos. O fato é, Deus ele é bondoso, ele sempre vai nos dar. Irmãos, quantas vezes eu não vi pessoas dizendo: pastor, mas eu quero um carro agora. Eu quero falar: Deus ele quer te abençoar, ele quer te dar um carro, isso é fato. Mas talvez esse não é o momento de você ter um carro, e você insiste, até que Deus ele te dá um carro. Só que depois que você ganha o carro, nunca mais você serve ele. O carro se tornou o quê? Se tornou um problema na sua vida. Eu quero casar. Aí insiste, aparece alguém, você casa, mas depois que você casa, nunca mais você vem servir ao Senhor. Desviou, saiu fora. Deveria ser uma bênção, mas será que talvez aquilo era o tempo? Será que aquilo era o tempo que Deus havia preparado para que você tivesse aquilo? Então aquele povo era da mesma forma, era um povo que estava clamando por um rei, mas Deus não queria dar um rei para eles. De tanto eles insistirem,
Samuel foi até o Senhor e o Senhor liberou uma palavra para que fosse procurar um rei. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 2. Olha aqui, olha que a palavra do Senhor diz, 1 Samuel, capítulo 9, verso 2. Então aqui nós olhamos o que? Nós vemos aqui a escolha de Saul. Então tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía de todo o povo. Então Saul era alguém que era diferenciado de todos eles. Só que tinha algo aqui de errado. Saul não era a escolha de Deus. Saul era a escolha do povo. Saul não havia sido escolhido por Deus. Saul havia sido escolhido pelo povo, porque era alguém forte, era belo, era alto. Deus acabou liberando, mas essa não era a escolha dele, porque Deus não queria levantar, porque Deus não queria que aquele povo tivesse um rei. Mas Deus mesmo havia dito que ele seria o rei, porque o povo queria um rei como todas as outras nações. Mas quando nós olhamos para a vida de Saul, nós vemos o quê? Que Davi, por outro lado, ele era o quê? Ele era a escolha de Deus. Então logo que Saul, ele perdeu o seu reinado, esse sim era a escolha do Senhor. Esse sim era a escolha de Deus para ser o líder daquela nação. Esse sim era alguém que Deus havia escolhido para liderar aquele povo. Então nós vemos o quê? Quando Saul, nós vemos a unção de Saul. E há algo aqui que eu e você nós precisamos entender, algo que eu e você nós precisamos viver todos os dias. Qual é a forma que nós queremos governar a nossa vida? Nós queremos governar a nossa vida estando debaixo do favor de Deus, da unção de Deus todos os dias, ou nós queremos fazer aquilo que está na nossa vontade? Nós queremos fazer aquilo que está na vontade de Deus, ou nós queremos fazer a nossa própria vontade? Eu quero falar para você, algo muito fácil é eu e você sermos governados por nós mesmos. Sermos governados pela nossa carne. A nossa vontade ela é muito forte. Esses dias nós temos vindo orar às 5 horas da manhã. Irmão, para levantar às 5 horas da manhã é uma dificuldade. É terrível, principalmente de domingo para segunda. Você fala, pastor, mas para que nós vamos orar aqui 5 horas da manhã? No dia do jejum? Irmão, porque eu creio que jejum é algo que nós vamos fazer para matar a nossa carne. Além da comida que nós tiramos, tirar o sono também. Vamos orar, vamos estar aqui juntos, vamos compartilhar. Eu sei que não pode todo mundo vir, porque às vezes você não consegue vir para cá e ir. Nós temos uma quantidade pequena de pessoas, mas nós não estamos fazendo por causa das pessoas, eu estou fazendo por minha causa. Por mais que nós falamos que os pastores têm que estar aqui pela manhã, mas nós fazemos porque nós entendemos que tem algo que nós precisamos matar, a nossa carne. E dormir é bom demais, irmão. Dormir é gostoso demais. Acordar pela manhã é muito ruim. Então nós vemos o quê? Nós vemos que eu e você, nós precisamos todos os dias viver alguém que mata a carne todos os dias. Então, quando nós olhamos a forma que eu e você nós somos chamados pelo Senhor, quando nós olhamos a forma que eu e você nós conduzimos a nossa vida, ou melhor, todos os dias que nós olhamos para a vida de alguém e nós observamos o seu dia a dia, isso diz muito de como é que ela conduz a sua vida. Quando nós olhamos a forma dela falar, a forma dela agir, a forma dela conduzir a sua casa, nós vemos como é a forma dela se relacionar com o Senhor. Nós vemos qual é o relacionamento dela com Deus. Então nós sabemos que aquelas pessoas que sempre têm sorriso no rosto, aquelas pessoas que são maleáveis, aquelas pessoas que são doces, aquelas pessoas que são compreensivas, aquelas pessoas que são agregadoras de outras pessoas, todo dia você olha, ela está com um sorriso no rosto, é aquela que tem um relacionamento muito melhor com Deus, que entendeu o Senhor como Pai. Então ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Aquele que vive emburrado, tem problema, cara feia, aquele que tem problema com todo mundo, é porque está faltando algo. Está faltando algo na sua vida. E isso diz o quê? A unção de Deus sobre ele. Qual é a unção de Deus que está sobre a sua vida? Então quando nós olhamos a vida de Saul, a palavra de Deus diz que quando Saul ele foi ungido, a palavra de Deus diz que Samuel, que era o profeta da época, ele trouxe um vaso com óleo para ser derramado sobre a cabeça de Saul.
Então Samuel, ele pegou um vaso e veio derramar sobre a cabeça de Saul. Então, quando Saul ele foi ungido, o mesmo profeta que ungiu Davi, usou o quê? Um vaso de óleo, não um chifre. A forma que as pessoas eram ungidas lá naquela época era através de um chifre de um animal. Mas Saul não, havia sido ungido por um vaso. Sabe por quê? Porque desde aquela época Deus já estava sinalizando que não era ele que havia escolhido Saul. Vaso aponta para o quê? Para obras humanas, obras que foram feitas através de mãos humanas. Mas quando nós olhamos para Davi, nós vemos o quê? Que Davi, quando Deus mandou ungir Davi, o Senhor ele diz para que Samuel pegasse um chifre de um animal. Fala, pastor, mas o que tem a ver o chifre do animal? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos o quê? Que o chifre do animal, para que aquele chifre pudesse ser colocado óleo dentro, um animal precisava morrer. Um animal precisava ser sacrificado. Então o animal que era sacrificado, ele apontava para o próprio Deus, para a obra de Deus, a obra que Deus estava constituindo. Então eu pergunto para você, qual é a obra que você deseja fazer? Qual é a obra que você quer edificar? A obra que é feita por mãos humanas ou a obra que é edificada através do Espírito Santo de Deus? A obra que tem a ver com aquilo que é natural, você é preocupado com coisas naturais, ou você está preocupado com a obra de Deus? Ou melhor, você nem se preocupa com a obra, porque a obra é dele, e a palavra de Deus diz que a obra já foi feita, a obra já foi consumada, o trabalho já foi feito. Então eu e você, nós só precisamos viver o quê? Desfrutando desse favor de Deus. Então 1 Samuel capítulo 10 verso 1 diz o quê? Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe de toda herança o povo de Israel? Então nós vemos o que aqui? A unção de Samuel. Mas nós também, quando olhamos um pouquinho para frente, 1 Samuel capítulo 16 verso 13, nós vemos o que? Tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio dos irmãos. Aqui está a unção de Davi. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando nós olhamos o versículo anterior aqui, o capítulo 10, nós não vemos a palavra do Senhor dizendo: o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Mas quando nós olhamos para a vida de Davi no capítulo 16, nós vemos: o Espírito do Senhor se apossou da vida dele. Então era alguém que era dirigido pelo Espírito Santo. Era alguém que não queria fazer as obras da carne, não queria fazer as obras humanas. Era alguém que não queria fazer aquilo que era algo natural. Sabe, eu quero dizer algo para você. Eu e você, nós precisamos todos os dias rejeitar a obra que é humana. Todos os dias nós precisamos rejeitar aquilo que é natural. Todos os dias nós precisamos rejeitar aquilo que não que é feito pelas nossas próprias mãos, que não é dirigido pelo Senhor, aquilo que não é feito através dele e por ele, todos os dias. Então todas as vezes, eu quero falar um dos sinais que eu e você nós temos para saber se Deus ele está à frente disso ou não, é quando há paz no nosso coração. Então se não há paz no nosso coração, nós não devemos fazer. Se não há paz no nosso coração, nós devemos rejeitar. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a paz do Senhor excede o quê? Todo o entendimento. O entendimento quer dizer o quê? A nossa razão humana. Entendimento que é aquilo que eu entendo que é bom para mim. Mas nem sempre tudo aquilo que eu entendo que é bom para mim vem de Deus. Nem sempre tudo aquilo que é bom para mim é do Senhor. Irmãos, eu lembro um dia que eu fui comprar um carro. Eu tinha um carro velho, mas muito velho, era solteiro ainda. E aí fui comprar um carro, eu precisava trocar de carro porque eu trabalhava na rua e esse carro estava quebrando muito. E aí eu precisava comprar um outro carro. E aí comecei a falar com os meus pais, porque eu precisava da ajuda dos meus pais para comprar um carro. E aí na época eu comecei a falar com meu pai e minha mãe, sempre orando e sendo muito sensível. Ela falou: você acha que é tempo de você comprar um carro agora? Você acabou de começar a trabalhar, 6 meses trabalhando, você já vai comprar um carro novo, e era um carro novo. Então você vai comprar um carro novo, você vai ter um problema, era um Fiat Uno, novinho. E você vai comprar, eu acho que não está no tempo. Eu falei: não, mãe, eu estou sentindo que é para eu comprar.
Não, eu já fui lá na hora que eu olhei aquilo lá, mas fiquei tão feliz na hora que eu fui ver o carro, mas tão alegre, sentei no carro, senti aquele cheiro de carrinho novo, eu falei, nossa, é meu esse carro. Eu falei, isso, Deus só pode estar nisso. E o cara falou ainda para mim, falou, ó, financiar para você é muito fácil. Você tem olerite aqui, você trabalha numa grande empresa, numa empresa boa, tem um bom salário, nossa, financiar é fácil. Eu falei, mãe, isso é de Deus. O cara já falou para mim que financiamento já está pré-aprovado, isso é de Deus. E ela falou, ó, você está falando que é de Deus, quem sou eu para dizer que não é de Deus? Comprei o carro. Irmão, imagina um carro que eu acho que veio com um sapo com a boca costurada dentro dele, escondido em algum lugar lá dentro daquele carro. Irmão, o carro era novo, mas imagina um carro que só quebrava. Na primeira semana eu com ele, o carro tinha, quando eu comprei o carro, não tinha nem 10 mil quilômetros rodado. O carro era muito novo. E aí eu estou descendo com a minha, na época a Vivian era minha namorada ainda, estou descendo o carro na 23 de maio para ir fazer o curso de maturidade no Espírito, lá na Armênia. Estou descendo com o carro apaga no meio da 23 de maio. E eu nunca tinha tido um carro mais novo, fiquei dando partida no carro. Quando o mecânico veio me buscar lá, o guincho do seguro veio buscar, levou para o mecânico, eu tinha atropelado todas as válvulas do carro, tinha quebrado, correia dentada, acabei com o carro, fui lá e arrumei o carro. Irmão, acabei de arrumar o carro, estou vindo para casa da namorada na época, saindo do Jaraguá para a Zona Sul, estou vindo com o carro na Avenida dos Bandeirantes, a temperatura sobe, eu não queimei a junta de cabeçote, eu fritei o cabeçote do carro. Uma semana depois, aí vai o carro para o mecânico de novo, abre o cabeçote, arruma tudo de novo, faz isso, faz aquilo. Passado alguns dias, alguns meses, poucos meses, o carro vai me dar pau de novo. Chegou uma hora que eu falei, não é possível, esse negócio não deve ser de Deus. Aí vai conversar com o Senhor, né? Fala, Deus, daquela condenação, Deus, eu sou dizimista, Deus, eu dou o dízimo. E o Senhor, o que é que tem acontecido? Porque eu amarro agora a boca do devorador, esse devorador maldito agora que tem roubado a minha paz. E aí Deus disse para mim aquele dia, dentro do meu carro, falou, mas não é o devorador. Eu falei para você perguntou para mim se era para você ter comprado? Você foi na empolgação da tua carne. Então todas as vezes que nós andamos na empolgação da nossa carne, Deus ele não pesa a mão não pensa que é Deus que pesa a mão. E eu quero falar para você, muitas das vezes não é nem o diabo, porque o diabo nem precisa fazer nada. São as circunstâncias dos dia a dia mesmo, porque nós estamos debaixo do quê? Da zona de proteção de Deus, e aí nós sofremos as consequências. Sofremos aquilo que nós não precisaríamos sofrer, porque nós quisemos fazer de acordo com a nossa carne. Quando nós olhamos para a criação do homem e da mulher, Deus havia dado uma direção, mas o homem e a mulher quis fazer o quê? Quis andar segundo a sua vontade. Então andou segundo a sua vontade, teve o que? As suas consequências. A consequência do quê? De ser afastado de Deus. A consequência do quê? De sair lá do paraíso, já do jardim do Éden. Então todas as vezes que nós não andamos segundo a unção de Deus para conosco, nós vivemos de uma forma natural. Mas eu quero falar algo para você, eu e você, o plano de Deus foi nos chamar para viver uma vida ungida pelo Senhor. Nós vivemos o melhor de Deus, vivemos debaixo da sua unção e da sua vontade. Sabe, naquela época, aqueles homens dependiam de um profeta para ser falado, mas hoje eu e você não, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que fala a nós, que fala aos nossos corações, qual é a forma que nós estamos andando, qual é a forma que nós estamos fazendo, dependendo dele ou não. Então eu pergunto para você, o óleo que está sobre a sua vida, foi derramado sobre você, sobre um vaso ou sobre um chifre? Sabe, então todas as vezes, você precisa declarar essa palavra, Deus, o óleo que veio sobre mim, que foi derramado sobre mim, foi o óleo do sacrifício do Senhor sobre a minha vida, então eu dependo disso. Sabe, mas tem um outro ponto aqui, que nós enxergamos na vida tanto de Saul quanto de Davi, que aponta para uma forma natural e uma forma espiritual. A palavra de Deus diz que quando Davi ele foi chamado por Deus, quando Davi foi chamado pelo Senhor para ser ungido de Deus, e ser ungido de Deus a se tornar um rei de Israel, o que ele estava fazendo? Onde ele estava? Cuidando de ovelhas. Ovelhas aponta para o quê? Aponta para aquele que cuida da obra de Deus. Então ele estava lá cuidando de ovelhas. Então Deus foi lá tirá-lo de trás das malhadas para quê? Para ungí-lo.
Mas a palavra de Deus diz o quê? Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 9, verso 3. Você vai ler bastante Samuel aí, abre aí, Samuel capítulo 9, verso 3. Olha como que foi a unção de Saul. A palavra do Senhor diz o quê? Extraviaram-se as jumentas de Quis. Quis era pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Jumenta que aponta para uma obra natural, uma obra feita na força do braço. Você já viu aquele ditado que diz que parece um jumento empacado? Você já viu isso? Nossa, mas você parece um jumento empacado que não sai, não vai nem para frente nem para trás. Sabe por quê? Porque o jumento você pode quebrar ele no pau. A hora que ele inventa de empacar, você não tira ele nem 1 milímetro, ele não se mexe. Você pode matar ele, ele vai morrer ali no lugar, mas ele não sai do lugar. Sabe por quê? Aponta para a obra humana. O jumento aponta para a obra. Não, eu vou fazer e não interessa a opinião de ninguém, porque eu tenho as minhas próprias convicções. Não, eu vou fazer, não, eu ponho as minhas mãos, não, pode deixar comigo que eu resolvo. Isso aponta para uma obra humana. Então a palavra de Deus diz que Davi estava lá cuidando de ovelhas, mas Saul não, estava atrás de jumento. Saul estava lá atrás daquilo que era natural. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos sempre os apontamentos para tudo isso. Sabe, então nós vemos o quê? Que quando Davi, ele estava, quando Golias começou a falar contra o povo de Israel, Davi estava lá cuidando de ovelhas. Ele deixou de cuidar de ovelhas lá porque a sua família havia pedido para ele levar pão lá para os seus irmãos, lá na batalha. Então ele estava o quê? Lá cuidando daquilo que o seu pai havia ordenado. Ele estava lá cuidando das suas ovelhas. Sabe, cuidar de ovelha significa o quê? Tomar conta dos filhos de Deus. Sabe, cuidar de ovelha é você cuidar da obra de Deus. Então quando Davi chega, os seus irmãos, eles zombam de Davi, dizendo para ele que ele havia ido lá só para ver a peleja e ver o pau quebrar lá, porque ele queria ver os irmãos na batalha. Mas Davi não. Davi ele foi lá porque Deus havia levado ele lá. Davi era um jovem de 17 anos, por volta de 17 anos, franzino, mas quando ele chega lá, ele estava cuidando de ovelhas, cuidando da obra de Deus. Mas quando ele chega lá naquele lugar, ele vê aquele homem de uma estatura muito grande, um gigante, lá questionando toda Israel, falando mal do povo de Deus. Ele fala: mas quem que é esse homem que está falando? Mas quem é esse homem que está falando contra o povo de Deus e falando contra o próprio Deus, e ninguém vai tomar posição? Você percebe que aqueles que andam de uma forma humana, eles não tomam uma posição na hora que tem que tomar. Aqueles que andam de uma forma natural, eles têm medo de se posicionar naquilo que Deus mandou para que ele se posicionasse. Aqueles que andam de uma forma natural, ele vai levar a sua vida toda de uma forma natural. Mas Davi não, ele era ungido de Deus, ele era alguém que ouvia a voz de Deus. Quando ele ouviu aquilo, o Espírito Santo que havia dentro da vida dele começou a entrar em ebulição e falou: não, aqui não, na minha frente não. Irmão, outro dia, meu filho, nós estávamos na escola, eu fui buscar os dois, e aí minha filha falou que tinha um menino lá na escola, que ficava todos os dias lá pegando no pé dela, e falando, empurrando, e passava, empurrava, e xingava, puxava o cabelo, aquelas coisas de menino de escola, um menino bobo. E aí ela vinha reclamando. Aí ele sai, o dia que eu vou buscar ele na escola, eu pego um primeiro num lugar, depois eu pego o outro. Então eu sempre pego ele, depois eu atravesso com ele para a unidade dela. E aí eu cheguei lá naquele lugar, eu estava segurando a mão dele, e ele com a malinha dele. E aí a minha filha fez assim: ó pai, o menino que fica enchendo meu saco é aquele menino ali. Irmão, ele não me solta a mão, ele fala: eu vou lá porque eu vou pegar esse menino agora, eu vou dar uma porrada nele, porque ele vai ver, ficar mexendo com a minha irmã, que ele vai ver, eu vou socar ele. Irmão, ele não se ligou qual era o tamanho dele. Ousado. Eu não estou falando para você que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele abateu no menino porque ele era cheio do Espírito Santo. Não é isso que eu estou querendo dizer para você, mas era ousado. Mas Davi não, Davi, quando você olha, ele era alguém ousado, mas cheio do Espírito Santo. Então ele não estava importando qual era o tamanho dele. Sabe, eu quero falar para você, todas as vezes que você está cheio do Espírito Santo de Deus,
você não se importa o tamanho da batalha que você tem que enfrentar. Sabe por quê? Porque o grande Deus está com você. É Ele quem vai à sua frente, é Ele quem peleja no seu lugar, porque você e eu sozinho nada podemos fazer. E aí você sabe o final da história. Davi foi lá e derrotou aquele gigante com uma pedrada, ainda cortou a cabeça dele. Sabe, então nós vemos o quê? Nós vemos um homem totalmente voltado pelo Espírito, alguém que realmente era o quê? Leal a Deus, alguém leal ao Senhor. Ele não tinha tantos talentos, mas era alguém leal. Quando nós olhamos para a vida de Saul, nós vemos o quê? Alguém que era alguém talentoso, era um bom soldado, era alguém bonito, era um cara forte, alto. As pessoas olhavam para ele e enxergavam nele uma postura de um rei. Tinha talento. Quando levantava a espada, certamente matava muitos inimigos. Era alguém talentoso. Era alguém que conseguiu formar um exército de Israel. Tinha talento. Sabe, eu quero falar para você, o talento diante de Deus, ele não é levado em consideração. Ele pode ser uma ajuda. Mas quando Deus está procurando os seus filhos, Ele está procurando o quê? Gente fiel. Mas quando nós olhamos para Davi, nós vemos o quê? Um homem fiel à palavra de Deus, um homem fiel aos mandamentos do Senhor, um homem fiel a ouvir a palavra de Deus e seguir aquilo que a palavra de Deus ela diz. Mas sabe nós, aquilo que chama muito, que salta aos nossos olhos, aquilo que nos chama a atenção muitas vezes, como homens naturais, você sempre olha, o talento te chama sempre muita atenção. Então haja vista você, quando você vê alguém chegando na sua célula, você vê alguém chegando que é alguém talentoso, que compartilha bem a palavra, que fala bem, que tem uma boa eloquência, isso te chama atenção. Mas quando chega lá o Zé da esquina, que até pouco tempo atrás dormia na rua, ele pouco sabe falar, pouco sabe se expressar, você olha para ele e você não valoriza. Sabe por quê? Porque essa é a nossa tendência natural, olhar para aquilo que é natural. Então aquilo que é natural é aquilo que nós chamamos de talento. É talentoso, é bonito, é legal, mas não tem uma vida fiel, não é alguém fiel. Sabe, então infelizmente a mentalidade da liderança na igreja hoje é dessa forma, geral. É exatamente o oposto do quando nós vemos na palavra de Deus. Deus ele procura pessoas fiéis, não talentosas. Depois que a pessoa fiel ela vem, Deus acaba o capacitando como uma pessoa talentosa. Descobre-se os talentos de cada um. Sabe, eu pergunto para você, com quem você gostaria de andar? Ou melhor, em qual desses dois pontos você se enquadra? Ao fiel ou ao talentoso? Sabe, o fiel, ele está sempre lá, sendo dirigido pela palavra do Senhor. Sabe, então, o fiel, ele está sempre ouvindo a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo. Não precisa abrir não, você pode ler ali. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo? Que ele estava procurando quem? Homens fiéis e idôneos. Sabe, então o Senhor, quando Ele olha para mim e para você, Ele pouco está interessado no nosso talento, mas Ele está interessado na nossa fidelidade. Sabe, Deus está à procura de homens talentosos. Sabe, homens, não à procura de homens talentosos, mas à procura de homens fiéis. Sabe, Ele não procura pessoas dotadas de habilidades, mas que gente que seja fiel à sua obra, fiel à obra do Senhor. Homens fiéis são capacitados pelo sobrenatural de Deus. Sabe para quê? Para pregar o evangelho, porque há fidelidade, e Deus capacita. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ela diz que o Senhor não escolhe os capacitados, mas Ele faz o quê? Ele capacita os escolhidos. Mas para que seja um escolhido da parte de Deus, precisa ter um coração fiel. Sabe, então nesses dias eu quero dizer a você, que você diante do Senhor, que você clame a Ele, fala: Senhor, eu preciso ser alguém fiel. Fiel em todos os sentidos.
fiel no seu casamento, fiel na obra de Deus, fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão, fiel naquilo que você tem feito, fiel na obra que você tem edificado para o Senhor, fiel na obra que Deus ele tem colocado nas suas mãos. Sabe, então nós vemos o que? A palavra do Senhor ela dizendo que todos os dias de Saul houve guerra contra os filisteus. Irmão, você tem noção? Todos os dias de um reinado, a palavra de Deus dizer que todos os dias havia guerra no reinado de Saul. Mas quando nós olhamos aqui, nós vemos Saul, a forma de Saul escolher os seus. Uma forma natural de escolher os seus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 14, diz o quê? Que por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo qual Saul a todos os homens fortes, valentes que via, os agregava a si. Então essa aqui era a forma de Saul liderar o seu exército. Então todo mundo que ele via forte, todo mundo que ele via valente, bom de luta, ele agregava a ele. Então não, eu só quero os bons. Há um tempo atrás nós fomos multiplicar uma célula, e essa célula tinha umas 15 pessoas. E aí na hora da multiplicação da célula, o líder atual ia multiplicar o irmãozinho para ser o atual líder, né, o novo líder. E esse líder atual disse assim, ó, é o seguinte: nós temos aqui alguns problemas. Eu tenho aqui umas 5 pessoas talentosas, mas o restante, os outros 10, é só curva de rio. Então, para não ficar nem ruim para mim nem para você, vamos dividir os curvas de rio. Eu dou para você todos esses que são problemáticos, e a metade desses problemáticos eu fico com outros problemáticos, e aí nós começamos a obra. Só que na hora da multiplicação ele não fez isso. No dia da multiplicação, o que ele fez? Ele pegou os 5 talentosos, pegou mais 2 que eram curva de rio e passou todo o restante para o outro. Então quer dizer que o outro ficou com todos os problemáticos, entre aspas. Sabe o que aconteceu depois de um tempo? Depois de um tempo, a célula desse que era o líder que tinha multiplicado, o primeiro líder, o multiplicador, ele fez o que? A célula dele começou a ir de mal a pior, porque aqueles que pareciam ser tão talentosos não se demonstraram fiéis, deixou ele na mão. Sabe com quem que ele ficou? Com aqueles 2, 3 que ele tinha ficado lá, que não eram tão talentosos, mas o irmãozinho que tinha pego lá, aqueles que eram curva de rio, todos eles ficaram. E sabe o que aconteceu? Ficaram, a célula cresceu e houve o que? Multiplicação. Aí pasmem, depois de alguns anos, sabe o que aconteceu? Alguns anos poucos, eu lembro desse irmão até hoje. Depois de poucos anos, esse irmão que tinha saído só com aqueles que eram problemáticos, se tornou discipulador daquele que havia multiplicado. Sabe por quê? Porque ele olhou com os olhos do Senhor. Sabe por quê? Ele não dependeu da sua capacitação humana, ele não dependeu da forma humana de fazer, mas ele dependeu daquilo que era o Senhor. Então quando você olha para a vida de Saul, nós vemos que Saul procurava quem? Só aqueles que eram valentes, só aqueles que eram fortes. Mas quando nós olhamos para Davi, quando Davi estava lá dentro de uma caverna, fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo, sabe quem era o exército de Saul? Os endividados, os amargurados de coração. Sabe, qualquer semelhança é mera coincidência, pelo menos dos endividados, né? Então, amargurado não. Esse era o exército de Saul, esse era o exército de Davi. Os endividados e os amargurados de coração. Eles tinham um problema, cheio de problema, mas Davi era o que tinha na mão. Mas eu quero falar algo para você. Esse exército que Davi tinha na mão era um exército que derrotou um povo, e eles não viviam em batalha todos os dias. Foi a época que o reinado de Israel mais cresceu, foi a época de Davi. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estava à sua frente, porque era o Espírito do Senhor que o guiava. Sabe, então quem recrutava as pessoas era o Senhor, não era Davi. Era Davi que fazia, era Davi que ia à frente, era Davi que dependia do Senhor, era ele. Sabe, então eu e você, nós precisamos ser iguais a Davi, ser pessoas que realmente elas entendam que Davi, que a obra do Senhor é edificada não por força, não por aquilo que nós sabemos, não pelo conhecimento humano,
Mas a obra do Senhor, ela é edificada por pessoas que são dependentes dEle, obras que são edificadas por Ele, que não dependem de nós. Eu quero falar para você, meu irmão, todas as vezes que você vê uma obra, ou se você estiver participando dela, que você precisa fazer e requer esforço seu para que ela seja feita, abandone, deixe de fazer. Vá diante do Senhor, fala: Deus, eu não quero fazer esforço, sabe por quê? Porque o esforço já foi feito, o preço já foi pago, só eu e você só precisamos desfrutar. Deus, eu quero ter prazer em fazer a tua obra, eu não quero ter esforço, eu não quero suar, eu quero ter prazer. Se sua célula todos os dias está te consumindo, sabe, se o seu casamento está te consumindo, para. Quando eu falo para você parar, não é para você largar a sua célula, nem para você largar o seu casamento, mas para você ir diante de Deus. Para de fazer aquilo que é natural, vai diante dele e fala: Deus, resolve aí. Deus, eu quero aprender a descansar no Senhor. Deus, eu quero aprender a viver debaixo do teu favor. Sabe, todas as vezes que nós vemos pessoas que elas querem conduzir o seu dinheiro, então ela quer dar um jeito: eu dou um jeitinho aqui, eu faço aqui, eu pego ali, eu dou um jeito aqui, acolá, eu vendo isso, pego um empréstimo ali. É porque está tentando resolver a obra de uma forma natural. Sabe, tudo aquilo que é natural cansa. Então todas as vezes que você vê alguém que tem uma vida cansada, você fala para ela: hoje mesmo eu estava com uma pessoa lá na Vila Mariana, fazia tempo que eu não o via. E aí eu disse para ele: e aí, irmão, como que está? Ele: estamos aí na luta, está complicado, mas estamos aí. Então todas as vezes que a obra te desgasta, não é de Deus, é uma obra natural. Todas as vezes que a obra cansa, não é de Deus, é natural. Porque se ela é de Deus, você está feliz todos os dias. Os problemas estão aí. O fato é, eu não estou falando para você que eu e você nós não vamos enfrentar problema. O fato é que nós não vamos deixar de ter adversidade, vamos ter e ter muitas, mas todas as adversidades, elas não te paralisarão, pelo contrário, elas te servirão de trampolim para você viver o melhor do Senhor. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que Davi passou anos fugindo de Saul, teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez. Passou anos fugindo, ele era alguém ungido, mas não queria tomar o reinado de Saul à força. No momento certo, Deus iria entregar nas suas mãos. No momento certo, ele ia ser aclamado como rei. Mas ele abandonou a sua forma humana, não quis, fugindo. Mas você não vê Davi falar que estava desanimado, que estava cansado. Você não vê Davi falar: eu acho que esse negócio não é para mim não, eu acho que Saul se enganou. Não, eu acho que não era para ele não, eu acho que não era para mim não. Abra sua Bíblia aí, 2 Samuel capítulo 23, a partir do verso 8. Olha qual é a forma que Deus deseja edificar a sua obra. Capítulo 23, 2 Samuel capítulo 23, verso 8. Nós vamos ler do 8 até o 13. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o semestre que vem você pode se matricular nos cursos, piadinha de sempre, né? Não perdeu o costume. Então olha que a palavra do Senhor, ela diz: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Batsebete, filho de Taquemoni, o principal de 3, este braniu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Aqui é o amargurado de coração, aqui é o endividado. Com uma lança ele feriu 800. Você tem noção do que é isso, irmão? Com uma lança ele feriu 800. Eu pergunto para você: numa obra natural, tem como alguém com uma lança ferir 800 homens? Não tem como. Se você acha que isso daqui é uma obra natural, irmão, depois eu te convido. Eu tenho uma espada lá na minha sala. Ela tem o peso e o tamanho de uma espada que eles usavam lá naquela época. Só que detalhe, essa minha espada foi forjada, tá bonitinha, tá gostosa de segurar. Naquela época eu não tinha cuidado nenhum.
Então você imagina a mão do sujeito como ficava. Então no final do culto você fala: não, pastor, eu queria ver só para eu tirar minha dúvida. Você pode pegar lá, alguém vai lá pegar a espada para você segurar na mão. Eu quero ver se você consegue ferir 800. Não quero ver não. Aí que você vai sair daqui depois e vai falar: não, agora eu vou testar para ver se eu consigo agora. Não faz não. Mas eu quero ver se você consegue ficar segurando essa espada 1 hora na sua mão com ela erguida. Você não dá conta, você não vai conseguir. Então a obra era pelo Senhor. Então continuando, verso 9: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado dos filhos de Israel, ele se levantou e feriu até lhe cansar a mão e ficar pregada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Irmão, o cara lutou tanto que a espada ficou pregada na mão. Ela não sabia o que era a mão, o que era a espada. Isso não tem como ser feito de uma obra natural, de uma obra humana, porque na hora do cansaço o cara abandona, na hora do cansaço o cara larga para lá. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que a espada ficou pregada nas mãos. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles, porque eles estavam dependendo de Deus, porque eles não eram capacitados para isso. Verso 11: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram a Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. Verso 12: pôs-se Samá no meio daquele terreno e defendeu e os feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampavam no vale de Refaíns. Então o Senhor aqui tem o que? Grandes promessas para cada um deles. A verdade é que a mão e a espada do Senhor, elas se tornam uma só. Quando você entende que você não tem como mais conduzir a sua vida de uma forma natural, a sua mão e a sua espada se tornam uma só com o Senhor. A sua mão quer dizer, está simbolizando a você, mas a espada aqui está simbolizando o Senhor. Então todas as vezes que você depende dele, você e o Senhor se tornam um. Então esse é o objetivo do Senhor, que eu e você, nós nos tornemos o quê? Um com ele. Sabe, então nós vemos aqui que Davi, ele tinha à sua frente aqui alguns valentes. Ele tinha 3 valentes que estavam à frente com ele, à frente do exército. O primeiro era Josebe, Batsebete, Eleazar e Samá. Esses são os 3 valentes que derrotaram o quê? Aqueles 400 que vieram ter com Davi, que estavam junto com Davi na caverna de Adulão. Mas nós vemos um homem aqui que também estava com Davi. Era um valente, era um homem muito capacitado, era alguém que realmente era forte para estar com Davi ali. Era um grande guerreiro, mas não era alguém leal. Esses homens eram leais. Então esses homens eram pessoas que realmente eram leais ao Senhor. Então eles não eram homens que traíam Davi, mas eram leal à palavra do Senhor. Davi falou, nós vamos. Davi ordenou, nós obedecemos. Davi deu uma direção, nós seguiremos. Mas tinha um lá, um general, era um homem chamado Joabe, excelente na luta, na batalha, mas não era alguém leal. Então quando nós olhamos aqui os valentes, nós vemos a palavra do Senhor contando o nome desses 3, mas nós não vemos Deus contando o nome de Joabe. Pelo contrário, nós vemos o que? Deus mostrando aqui na sua palavra que Joabe não era alguém leal. Então quem é que Deus está procurando? Leais ou pessoas talentosas? O Senhor está procurando as pessoas leais. Então leal à sua palavra, leal obedecendo aquilo que a sua palavra ela diz. Sabe, então eles tinham um coração totalmente submisso ao rei, mas Joabe não tinha. Então ele era impetuoso, ele fazia aquilo que dava na sua cabeça. Sabe, por fazer aquilo que dava sobre a sua cabeça, ele também teve a sua recompensa. Mas eu pergunto para você, e a sua recompensa foi totalmente carnal, qual é a recompensa que você quer ter diante do Senhor nesses dias? Sabe, nós vemos aqui um homem também chamado Urias.
Era alguém que era leal, foi colocado na frente da batalha para morrer, essa era a intenção. Foi colocado na frente, mas era alguém leal. Esse também foi contado, mas Joabe não. Sabe por quê? Porque Joabe estava cuidando de ovelhas para si. Sabe, todas as vezes que nós vemos pessoas que elas querem edificar uma obra para si, talvez são talentosos, mas não são leais. Certamente essa obra, ela terá um tempo curto. Essa obra terá um tempo pequeno. Essa obra terá um tempo onde realmente ela não dará o fruto necessário. Então tome cuidado com aqueles que seguem você. Sabe, aqueles que têm um coração, perceba isso. Qual é o coração que ela tem? Ela tem o coração voltado para as ovelhas, ou ela tem o coração para aquilo que é natural? Ela tem um coração voltado para a obra de Deus, ou ela tem um coração para aquilo que é natural? Então tome cuidado, seja alguém sensível. Seja alguém, eu não estou falando para você que você precisa desprezar todos os talentosos que vêm diante de você. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua célula, no seu discipulado, eu não estou dizendo isso para você. Mas seja sensível ao Espírito Santo de Deus para saber qual é o coração dessa pessoa. Eu e você, nós não podemos conhecer o coração, mas nós podemos ver a característica dele ser demonstrada todos os dias. Nós não temos esse poder. O coração somente quem conhece é o Senhor. Eu e você, nós não temos esse poder, mas o coração ele pode demonstrar, ele pode falar muitas coisas. O coração pode demonstrar muitas coisas para nós. O coração ele mostra muitas coisas, se a pessoa realmente ela está edificando aquilo para ela, ou ela está edificando para o Senhor. É muito fácil de você perceber. Sabe, quando você vê um líder de célula, que ele caminha conosco, e aí de repente ele resolve sair, e aí quando ele sai, ele leva toda a sua célula junto. Ele saiu por algo particular dele. Porque acabou meu tempo, porque para mim não dá mais, tem a ver, não está mais com a visão, eu vou embora. Aí ele foi embora, mas ele levou todinha a célula. Eu pergunto para você, ele estava edificando uma obra para o Senhor, ou ele estava edificando uma obra para ele? Para ele. Porque se estivesse edificando uma obra para o Senhor, quando ele saísse, ele ia falar: não, o negócio tem a ver comigo, então vocês precisam permanecer aqui. As pessoas, pelo contrário, elas iam entender, mas ele edificou para ele, então ele levou todo mundo junto. Na maioria dos rachas que nós vemos em igreja, infelizmente, na maioria dos rachas que nós vemos em ministério, quando você vê o pastor saindo, ele sai toda a igreja junto com ele, é porque ele estava edificando uma obra para si. Porque se realmente ele estivesse edificando uma obra para o Senhor, e se foi Deus quem disse para ele sair, ele sairia, ia começar uma obra do zero, e essa obra ia crescer e ia permanecer. Mas se ele saiu querendo edificar uma obra para ele, a obra não vai para frente. Quantos anos nós não vimos, e quantos lugares você já não viu que isso aconteceu, e a obra não vai. Esses dias eu fui pregar numa igreja, sábado passado eu fui pregar numa igreja onde ela saiu através de um racha. Por conta de um racha de uma igreja, aquelas pessoas saíram e falaram: não, vamos montar a nossa, vamos abrir a nossa. E aí eu fui chamado para ir lá para aniversário de 19 anos da igreja, e eu fui. E aí ministrando lá, eu conversando com os irmãos, eu fiquei sabendo do racha depois, e aí conversando com as pessoas e tal. Irmãos, a mesma quantidade de pessoas que eles saíram há 19 anos atrás é a mesma quantidade que eles têm hoje. A mesma coisa, não cresceu, não diminuiu, está ali todo mundo. Nossa, como é bom estar aqui 19 anos, todos os dias, vendo as mesmas carinhas nesse mesmo banco, nessa mesma praça, nesse mesmo bate-canal, todos os dias, mas não tem fruto. Mas o porquê que não tem fruto? O porquê que o negócio não rompeu? O porquê que o negócio não avançou? Muitas vezes nós não sabemos porquê que as coisas não avançam. Eu quero dizer algo para você. Na maioria das vezes as coisas não avançam porque está faltando fidelidade. Ser fiel de coração. Sabe, Deus não está interessado naquilo que você pode oferecer ou não, mas Deus está interessado na fidelidade do seu coração.
Deus não quer saber o quanto você dá de dinheiro, mas Deus está interessado se o seu coração é fiel. Deus não está interessado se você está lá liderando numa célula e você está rodopiando todos os dias lá na célula, orando e o fogo está descendo. Deus não está interessado nisso, por mais que Ele quer que isso aconteça. Mas Deus está interessado se você está gerando pessoas para Ele, não discípulos para mim. Nós temos um costume de falar, não deveríamos, mas temos. Isso demonstra a forma de muitas vezes as pessoas andar. Não, porque é o meu discípulo. Não, porque a pessoa, não, pode falar lá, esse cara é meu discípulo, está junto comigo. É discípulo de Cristo Jesus, não é meu. Eu só sou um facilitador no meio desse caminho. O discípulo é do Senhor, porque quando é meu discípulo, irmão, ele vai me seguir. Ele não vai seguir o Senhor. E se eu der um passo errado, ele vai dar um passo errado junto comigo. Mas se o discípulo é do Senhor, o dia que eu der um passo errado, ele vai falar, opa, não, eu não, é Deus. É Ele quem vai conduzir, é Ele quem vai fazer. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, então tenha cuidado com aqueles que você segue. Sabe, eles têm o coração, as ovelhas, ou têm um coração para si mesmo. Sabe, aqueles que seguiam Davi eram pessoas problemáticas, mas eles se tornaram valentes e campeões. Sabe, mas eu quero dizer para você, e aos valentes que seguiram Saul? A palavra de Deus, ela diz lá, diz, também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Então, na presença de Saul, os homens valentes se tornaram o quê? Fracos. Aqueles que eram valentes se tornaram fracos, mas aqueles que eram fracos se tornaram valentes lá com Davi. Mas na presença de Davi, os homens fracos se tornaram valentes e bravos. Sabe, eu quero dizer para você, é na minha e na sua fraqueza onde o poder de Deus ele é manifesto em nós. Sabe, na minha e na sua fraqueza é onde o poder de Deus ele é manifesto nas nossas vidas. É quando nós estamos fracos, diz a palavra, que nós nos tornamos fortes. Sabe, é quando nós não temos força para fazer, é quando nós nos enchemos da força do Senhor. Sabe, quando nós não temos força para fazer aquilo que deveríamos para fazer, o Senhor, nós olhamos para Ele, nós nos enchemos da sua unção e o Senhor nos levanta. Sabe, eu gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Sabe, enquanto os instrumentos tocam. Sabe, você que, eu gostaria de orar por você nessa noite. Sabe, você que então você que nessa noite deseja ser como aqueles valentes de Davi, que eram dirigidos pelo seu Espírito, que eram ungidos porque o Senhor havia escolhido, era a vontade de Deus. Fala, Deus, eu quero ser ungido e escolhido pelo Senhor. Sabe, esse é o meu desejo. Sabe, você que realmente nessa noite você sabe que foi chamado pelo Senhor e você quer abandonar tudo aquilo que é natural. Fala, Deus, eu não quero mais aquilo que é natural na minha vida. Deus, eu quero ser dirigido pelo Teu Espírito, eu quero aquilo que é do Senhor. Sabe, se você é aquele que quer ser dirigido pelo Senhor, abandonar tudo aquilo que é natural, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Agora eu gostaria de orar por você. Somente você que quer ser dirigido pelo Espírito. Você não quer mais ser alguém natural. Não quer mais. Fala, Deus, eu rejeito agora. Sabe, enquanto você está vindo, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Há um certo tempo atrás, eu fui atender isso faz mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu fui atender um casal. E esse casal veio cheio de problemas. Vem mais para frente aqui, para dar espaço para os irmãos aqui. Tem gente no corredor. Presta atenção aqui. E eu fui atender esse casal e um casamento cheio de problemas. E aí eu comecei a compartilhar com eles, com esse casal. E aí uma questão que a esposa veio trazer. Falou, pastor, parece que eu não sou suficiente para o meu marido. Pastor, porque todos os dias eu pego ele, já peguei ele várias vezes.
Nós acabamos de ter relação sexual, ele vai para a sala, ele se masturba. Sabe, talvez você olha aí e você fala: pastor, mas o que tem a ver com isso? E eu fui conversar com aquele homem. Irmãos, o homem tinha idade para ser meu pai. E aí eu comecei a conversar com ele, ele começou a chorar como uma criança. E aí eu comecei a falar com ele, deixei ele chorar, falei: chora até você não ter mais lágrima. Ele falou: pastor, eu não dou conta de não fazer. É maior que eu já tentei todas as coisas, eu já fui para psicólogo. E detalhe, além dele fazer isso, ele se sentia tão condenado depois que ele fazia isso, que tudo que ele comia, ele enfiava o dedo na garganta e ia vomitar. Ele também sofria de bulimia. Era um homem, cara forte, bonito, moreno, bem forte. Mas o dia que eu fui conversar com ele, ele estava parecendo uma vareta, magro, uma vida condenada. Ele falou: pastor, eu já passei com todo mundo, já passei com psicólogo, já passei com psiquiatra, já tomei remédio. Pastor, eu tento todos os dias, eu já li livros de tudo que você imaginar. Eu já tentei, mas eu não consigo, eu não dou conta de fazer, de deixar de fazer. Quando eu vi, eu já fiz. Falei: pois é. E eu deixei ele falar. E a hora que ele terminou de falar, eu falei: pois é, até hoje você estava tentando fazer na força do seu braço. Até hoje você estava tentando fazer com a ajuda daquilo que é humano. Mas eu pergunto para você: quantas vezes você dependeu do Espírito Santo? Sabe, então tudo que nós fizermos precisa ser pelo Espírito Santo. Então as coisas estão difíceis, eu não posso abandonar, é pelo Espírito. O casamento está difícil, eu vou para o Espírito. A vida financeira está difícil, eu vou depender do Espírito. A minha célula está complicada, eu estou pensando em largar. Não, vá para o Espírito, dependa dele. Falei: até quando você vai depender daquilo que é humano? Até quando você vai depender daquilo que é natural? Então dependa do Espírito. Pastor, como eu faço? Eu falei: eu vou te dar uma solução. Você vai vir todos os dias lá na vida da igreja, lá no prédio da igreja comigo. Todos os dias nós vamos orar, até que isso se torne uma rotina na sua vida. Até que você esteja tão junto com ele, eu vou te ajudar. Porque ele: pastor, eu não tenho nem vontade de orar, não tenho força. Eu falei: então nós vamos orar junto. Aí eu encontrei ele há uns dias atrás. Eu estou contando isso porque eu me lembrei desse caso. E aí encontrei ele há uns dias atrás. Ele até ligou que ele queria comprar meu carro, o carro que eu estava vendendo. E aí eu comecei a conversar com ele. Falei: e aí, irmão, como que é que tá as coisas lá, aqueles assuntos que nós conversávamos? Pastor, eu estou muito bem. Ele não congrega mais conosco, congrega no outro lugar. Estou bem, pastor, não sofro mais disso. Pastor, eu não tenho mais problema em enfiar o dedo na garganta e vomitar. Pastor, eu não tenho mais problema com masturbação. Pastor, eu estou bem. Ele está tão bem que ele sofria tanto com a questão de trabalho dele. Hoje está lá com o trabalho desenvolvendo. Sabe por quê? Porque é pelo Espírito. É pelo Espírito. Todas as vezes que nós dependemos do Espírito, a coisa flui, o rio flui. Todas as vezes que nós dependemos do Espírito, as coisas acontecem. Todas as vezes que nós dependemos do Espírito, nós descansamos e desfrutamos daquilo que é de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele quem peleja por nós, porque é Ele quem vai à frente. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar e você dissesse isso ao Senhor. Fala: Deus, é pelo Teu Espírito. Deus, me ensina todos os dias a depender do Teu Espírito e a viver pelo Teu Espírito. Senhor, me ensina todos os dias a desfrutar do Teu Espírito e ser menos natural e ser totalmente espiritual. Tira aquilo que é humano, tira aquilo que é humano. Deus, nós clamamos agora, Senhor, assim como era com Davi, que ouvia a voz do Senhor e tinha um coração segundo o coração do Senhor, era dependente do Senhor. Nós clamamos agora para que cada uma dessas pessoas, Senhor, elas entendam, elas saibam, Senhor, elas tenham experiências diárias com o Teu Espírito Santo, experiências que os levam a depender do Senhor todos os dias, experiências de não serem guiadas ou conduzidas por aquilo que é natural, conduzidas pelos seus próprios olhos, mas conduzidas pelo Teu Espírito. Senhor, por isso nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo que é uma dificuldade humana, quer seja ela no seu corpo, quer seja ela no seu emprego, na sua casa, Senhor, no seu casamento, Senhor, nós agora rejeitamos, Pai, porque dizemos que nós somos dirigidos pelo Senhor, que é o Teu Espírito Santo, que é o condutor das nossas vidas. Pai, por isso eu proclamo agora
Pai, que cada um dos meus irmãos, Senhor, são como valentes de Davi, Senhor, muitas vezes amargurados, Senhor, muitas vezes endividados, muitas vezes cheios de problema, Senhor, mas é através desses problemas que é onde o Senhor levanta o seu exército. Senhor, e eis aqui o seu exército, exército de valentes, exército de homens que são dirigidos pelo teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Ore com a pessoa que está do seu lado, proclame sobre ela agora, fala: irmão, eu vou orar por você, porque você é um valente de Davi, e você vai ser conduzido pelo Espírito. Aquilo que é natural morrerá na sua vida, aquilo que é natural será rejeitado. Ore agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, um povo sensível à tua voz, um povo sensível ao teu Espírito, um povo sensível a ser conduzido pelo Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, então nós declaramos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, decisão. E você está pensando o seguinte, fala: não, é eu que tenho que decidir agora, porque já esperei e eu não tenho o que fazer, então eu vou decidir. Quero dizer para você, o Senhor está dizendo: não é para você entrar. O Senhor tem algo melhor preparado para você. Então, se é o seu caso nesses dias, ore ao Senhor, fala: Deus, prepara algo melhor para mim. E o sinal que isso dará à sua vida é a paz no seu coração. Você estará tão em paz que as coisas serão conduzidas por si só. Mas não é por si só, é o Espírito de Deus que estará conduzindo. Amém? Erga sua mão para o alto, diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu proclamo que eu sou um dos valentes de Davi, que foi chamado, que foi ungido e que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Por isso me livra daquilo que é humano, daquilo que é a minha vontade, para que eu esteja sensível ao teu Espírito Santo todos os dias da minha vida. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço no mínimo em 10 pessoas. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana frutífera, uma semana de desfrute do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Essa semana o discipulado será você com o seu pastor. Voltaremos depois do jejum de 21 dias. E aí nós voltaremos a fazer o discipulado geral.